Volta para a nossa terceira aula do terceiro módulo da ação transformacional, o ponto decisivo. Gosto de chamar ação transformacional porque é mais do que um curso. Você está recebendo aqui princípios, chaves e ferramentas fundamentais, aplicáveis, praticáveis para o teu desenvolvimento. E eu quero falar com você nessa aula de um assunto muitíssimo importante. Será que o crescimento que você tanto almeja, chegar nesse lugar que você quer chegar, isso acontecerá de forma automática ou será que depende de uma ação proposital da sua parte? E a resposta está exatamente nesse segundo ponto que eu coloquei. As coisas não vão acontecer automaticamente, acidentalmente. E eu falei com você um pouco disso na nossa aula passada, no início desse módulo sobre crescimento intencional e crescimento acidental. E eu quero falar para você um pouco mais a respeito disso e eu chamo essa aula de obstáculos que não podem ser ignorados ou obstáculos que você precisa superar para entrar no desenvolvimento da prosperidade, da liberdade da tua vida, ou seja, obstáculos que você precisa vencer na tua jornada de transformação. O primeiro obstáculo que eu quero falar para você é a suposição de que você vai crescer automaticamente. Tem pessoas que cultivam aquele seguinte pensamento: de um jeito ou de outro as coisas vão acontecer. Eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou chegar lá. De um jeito ou de outro eu sei que as coisas vão acontecer. Olha, é louvável essa sensação e essa atitude de que mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer. Essa atitude positiva de sempre ver o melhor das oportunidades, das possibilidades, das ocasiões, das situações e você ter essa convicção de que as coisas realmente vão acontecer. Mas a pergunta que fica é a seguinte: o que você tem feito realmente para que as coisas aconteçam exatamente dessa forma? As pessoas pensam que o seu crescimento emocional, financeiro, o seu crescimento nos relacionamentos, na vida espiritual, ou seja, em qualquer área da sua vida, isso vai acontecer da mesma maneira quando você era uma criança, que você era alimentado e você crescia de forma quase que automática. Não vai funcionar desse jeito, até porque quando você era criança dependia que alguém colocasse a papinha ali na tua boca, o alimento, a sopa na tua boca para que você crescesse. Da mesma maneira, cada área da tua vida depende se você vai ou não vai alimentar. Por exemplo, se você pegar aqui a sua área financeira, se você não se dispor a aprender, receber uma mentoria, mergulhar e se debruçar em educação financeira e principalmente aplicar essas ações para investir, para aprender a lidar com o teu dinheiro, nada vai acontecer. É bem mais fácil que você tome muitos prejuízos, muitos reveses na tua vida financeira do que você realmente crescer e prosperar como você tanto quer. Então é preciso que você implemente essas ações no teu dia a dia. As coisas não acontecem de forma automática. Não é porque você tem boas intenções que as coisas vão acontecer automaticamente. Não melhoramos simplesmente vivendo para não desistir. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: cada pessoa é uma impossibilidade até nascer. E a tua vida é muito grande para você pensar muito pequeno. A tua vida é grande demais para você viver só para não desistir. Não desistir é muito pequeno para pessoas que nasceram para a grandeza como você. Então é importante que você mude a tua mentalidade. É uma necessidade urgente de agirmos deliberadamente em prol do nosso crescimento. Fazer um curso como esse aqui, que é uma imersão, um treinamento, já coloca você nessa rota da intencionalidade, na rota das ações propositais, para que o teu crescimento de fato aconteça. Nossa melhoria não é acidental, nosso crescimento pessoal não ocorre por si, ninguém pode escolher isso no seu lugar, ou seja, você tem que tomar essas decisões, você tem que ser proposital, você tem que ter iniciativa, você tem que provocar essas coisas. Eu tenho instigado você a sair da inércia, eu tenho instigado você por meio aqui de experiências, contando histórias, por meio aqui de experiências próprias, por meio aqui de muitas situações, aplicações, analogias, comparações, para que você de fato acorde e coloque essas ações, implemente essas ações na tua vida para que ela mude. Eu não posso crescer nem mesmo decidir no teu lugar. Essa decisão e tarefas são intransferíveis. Você não pode deixar e colocar ou terceirizar para que alguém faça no teu lugar. Segundo obstáculo é o obstáculo do conhecimento. Porque você diz assim muitas vezes: eu não sei o suficiente. Se eu não sei o suficiente, então eu não posso começar. Escuta bem uma coisa aqui: você não precisa saber o suficiente para começar. Por exemplo, grande parte dos empreendedores
grande parte dos empresários, aqueles que fundaram uma grande marca, independente do tamanho ou dessa empresa, desse negócio que essas pessoas abriram. Independente disso, essas pessoas não tinham o total conhecimento do mercado, o total conhecimento dos seus clientes, dos seus fornecedores, de como funcionava aquela área. Nós estamos vivendo uma revolução das startups, por exemplo. São empresas inovadoras, de uma gestão rápida, uma gestão muito prática e sem burocracia, como nas empresas tradicionais. Por que as startups têm crescido tanto? Porque as pessoas têm inovado, têm encontrado soluções disruptivas, inovações disruptivas no mercado tão competitivo. Mas me fala uma coisa, você acha que essas pessoas, ainda assim, elas têm todo o conhecimento necessário? Acredito que não. O que elas têm é um padrão de pensamento, de soluções, de buscar soluções, de aprendizado. Então presta atenção, o importante não é você saber tudo, o importante é você buscar sempre o aprendizado. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas aprendem na escola da dificuldade, elas sempre estão colocando algum entrave, alguma impossibilidade, por isso que eu coloquei que isso aqui é um grande obstáculo ao seu desenvolvimento, porque as pessoas estão colocando sempre nas suas cabeças: eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei, isso não é para mim, se eu soubesse o suficiente. Elas sempre colocam o si na frente das suas oportunidades, das suas possibilidades. Elas aprendem da maneira mais difícil e essas experiências as ensinam da maneira mais dura. Umas mudam, crescem e se desenvolvem, outras se prostram e retrocedem e desistem. E eu gosto de dizer para vocês sempre: fracasso não é quando você tem um resultado ruim, fracasso é quando você definitivamente desiste de permanecer, de persistir, empreendendo, crescendo, desenvolvendo, sendo livre e prosperando. Outra coisa importante, a decisão de crescer depois da minha fé foi sem dúvida uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida. Por quê? Porque em algum momento eu esperava que as coisas fossem por si só acontecerem. O telefone ia tocar, uma mensagem ia chegar, alguém me convidaria para participar de um determinado evento, me chamaria para fazer alguma coisa de importante, me veria, bateria a mão nas minhas costas e me convidaria para aquela jornada de sucesso. Não funciona desse jeito. Se você não for na direção da busca de fazer o teu futuro acontecer, as coisas por si não vão vir ao seu encontro. O restante do trajeto nós só vamos saber à medida que você começar a trilhá-lo. A questão é que você fica preocupado com o próximo passo. Mas como você vai saber o próximo passo se você não deu nem o primeiro passo? E o primeiro passo é sair do lugar. O primeiro passo é se arriscar. O primeiro passo é começar a caminhar. Não adianta você ficar preocupado com o que você vai fazer depois, se você nem fez o que é para ser feito agora. E o que é para ser feito agora? Aprendizado. O que é para ser feito agora? Decisão. O que é para ser feito agora? Romper com esses hábitos. O que é para ser feito agora? Disciplina. O que é para ser feito agora? Traduzir tudo isso que você tem ouvido aqui e recebido em ações. A minha parte é compartilhar com você o conhecimento, mas a sua parte é colocar isso tudo para funcionar. Vamos avançar nossa jornada de crescimento, mergulhados na leitura de diversas experiências, de muitos homens, mulheres, pessoas que fazem parte desse grupo vasto de gente de sucesso. Isso deu para mim, para minha esposa, para os meus filhos, isso deu para minha casa, deu para o meu ambiente, para a minha atmosfera, essa segurança, essa coragem e valentia e fome por buscar desenvolvimento e crescimento, ok? Tony Robbins diz num dos seus melhores livros, Poder Sem Limites: você não precisa saber de tudo para usar de tudo. Por que você vê tantas pessoas que não têm graduação, não têm formação, ainda que isso seja muito bom, que seja importante, mas não é tudo? Tem muitas pessoas que não têm nada disso e elas estão fazendo alguma coisa, elas estão ajudando outras pessoas, inclusive a se descobrirem. Elas estão ajudando outras pessoas a se despertarem, a caminharem na direção do sucesso, do crescimento e da prosperidade. Por quê? Porque você não precisa saber de tudo para usar de tudo. Quando você entende isso, isso aqui é como uma granada sem pino que você simplesmente joga para cima da estagnação, da apatia e causa uma grande explosão de transformação e sucesso na tua vida. Terceiro obstáculo que você não pode ignorar na tua jornada: o obstáculo do tempo certo. Se algumas pessoas dizem assim: eu não tenho conhecimento suficiente, outras dizem assim: eu sinto que não é a hora ainda de começar. E aí eu pergunto para você, qual seria a melhor hora de começar? Quando você já se sentisse plenamente preparado? Quando você sentisse que todo o medo haveria acabado? Eu faço para você uma outra pergunta: o que você faria agora se você soubesse com toda certeza que você não iria falhar? O que você faria? Responde para mim. Pensa aí
e responda para si. Responda para si agora, o que você faria se você soubesse claramente que você não iria falhar? Eu carrego comigo já há muitos anos algo que eu aprendi há mais ou menos uns 20 anos atrás, com pessoas que me instruíram e me ensinaram. Crianças fazem o que crianças fazem o que gostam, adultos fazem aquilo que é preciso. Você tem feito aquilo que você gosta e acha mais agradável, ou você faz aquilo que é necessário? Ok? Isso faz muito sentido porque você tem tomado decisões importantes em momentos cruciais, decisivos na tua caminhada, ou você tem esperado as melhores condições para agir? Eu me lembro, certa vez eu escrevi um livro chamado inclusive Tira o Pino da Granada, que é um dos livros que você recebeu. Esse livro eu escrevi exatamente em um momento de bastante adversidades, um momento de bastante crises que eu estava passando, muitas transições, um momento muito árido na minha vida. E a minha esposa foi uma pessoa que me incentivou demais. Na verdade, esse livro ele tinha um outro nome, depois nós remodelamos e colocamos Tira o Pino da Granada, era Realidades Transformadas. E quando eu lancei esse livro, lá no ano de 2016, quando eu lancei esse livro, eu estava passando por um momento de muitas transições, mudanças mesmo e dificuldades. E eu dizia comigo, mas está tão complicado, está tão difícil, eu acho que eu não tenho condições de lançar esse livro agora. E a minha esposa me deu então uma mensagem muito importante, que foi crucial para que eu escrevesse aquele livro e levasse até o final, concluísse, mandasse para a gráfica e depois lançasse esse livro. Ela disse para mim assim, olha, você está exatamente vivendo o que você escreve nesse livro, então é hora de você lançar sim esse livro. Porque se você está passando por isso, com toda certeza, outras pessoas que precisam dessa mensagem serão despertadas através daquilo que você está escrevendo, porque você está escrevendo exatamente a realidade do que você está vivendo. Aquilo foi para mim assim um bálsamo, foi para mim uma chama viva, aquilo foi para mim assim um impulso muito grande, uma injeção de ânimo para que eu concluísse aquele livro, concluísse aquela escrita e depois lançasse aquele livro que inclusive foi um grande sucesso, alcançou milhares de pessoas. Vamos avançar então. Muitos são vencidos pela inércia nas suas vidas, pelo sentimento, pelo medo, pela insegurança ou até pelo misticismo, esperando algum sinal do céu para cumprirem a missão das suas vidas. O que você está esperando realmente para começar, para iniciar alguma coisa? Vamos avançar aqui então. A vida que se concentra no amanhã sempre será uma vida que estará a um dia de se realizar. Você não pode ficar esperando, você tem que começar essas ações agora, ser intencional, decida-se agora mesmo a implementar todos essas ações, essas práticas, esses paradigmas, esses princípios na tua caminhada. Não espere pelo melhor momento. Talvez o nosso país está vivendo um momento de bastante dificuldades. Uns nesse momento choram, se prostram, desistem, mas outros veem nisso uma grande oportunidade de quê? De investimento, uma grande oportunidade de explorarem o seu potencial, uma grande oportunidade de colocar para fora os teus sonhos. De repente esse é o seu melhor momento. Eu acredito muito nisso porque aqueles momentos de piores crises na tua vida, como eu estava te contando a respeito desse livro que eu lancei, esses momentos podem ser os momentos também dos seus maiores investimentos, das suas maiores conquistas. Quarto obstáculo que você não pode ignorar e o obstáculo que você precisa vencer, o obstáculo do engano. Qual engano? Eu morro de medo de cometer erros. Esse certamente é um dos maiores enganos. Se você não fizer nada, você não vai cometer erros, ou pelo menos não cometerá tantos erros assim, porque ficar parado já é um grande erro. Mas você talvez vai cometer muito menos erros, mas também você não vai construir nada de relevante, nada que seja referência, nada que seja importante, nada que tenha propósito. Ou seja, se você não agir, já é uma ação errada. Se você quiser crescer, você precisa se livrar desse medo de cometer erros, que é sem dúvida um dos maiores medos que as pessoas têm. Será que o erro não é somente uma outra maneira de você realizar alguma coisa? Não é só uma outra maneira de você aprender algo novo e algo diferente? E é por isso que existe uma chave interessante que diz o seguinte, há um princípio que diz o seguinte: se você for errar, erre em coisas diferentes. É muito melhor você bancar o ridículo que você ser medíocre na tua vida toda, nunca fizer nada, nunca fazer nada, nunca realizar nada. Não me refiro a cometer erros aqui que vão denigrir o teu caráter, colocar a tua família em risco, o teu negócio, os teus empreendimentos, trazer prejuízo, parcerias erradas, sociedades erradas, mas eu estou falando daquele erro mínimo às vezes que você tem medo de cometer.
é o medo do equívoco, é o medo da precipitação, é o medo de uma situação pequena, o medo de se arriscar. E aí você pensa que esse é o maior dos erros. Não, o maior dos erros será você ter passado toda a sua vida sem ter arriscado. Tem uma pesquisa que foi feita com velhinhos de 98 anos de idade. E nessa pesquisa perguntaram para eles o seguinte: quais são as 3 coisas que vocês mais se arrependem nas suas vidas? Velhinhos de 98 anos de idade. E eles deram 3 respostas segundo essa pesquisa. A primeira resposta foi a seguinte: eu gostaria de ter me arriscado mais. Essa foi a primeira resposta. A segunda foi a seguinte: eu gostaria de ter feito melhores investimentos. E a outra foi ter aproveitado melhor as oportunidades. Ou seja, de toda maneira as pessoas de repente em algum momento terão algum tipo de arrependimento ou remorso, ou pelo menos aquela sensação de que poderiam ter feito algo além. Esse medo de cometer erros certamente é uma das coisas que mais vai tentar paralisar você. Medo de começar algo novo, um negócio, um empreendimento, uma empresa, uma viagem, medo de um relacionamento, porque você de repente está tão traumatizado em ser enganado, em ser traído, e você não acredita mais que seja possível ter uma vida, uma família abundante, feliz, alegre, bem-sucedida. Você está esmagado por esse sentimento de que não vai dar certo, e você tem medo de errar, medo de se equivocar, porque você mesmo em algum momento de repente errou. Mas é importante que você tenha uma outra percepção. Muita gente não quer começar por medo de as coisas não darem certo. Na aula passada eu falei para você a respeito daqueles 5 piores medos. Um deles é esse aqui, medo do fracasso. Mas eu quero te acalmar, fique tranquilo, você irá errar sim. E é importante que você erre. É importante que você erre para que você aprenda coisas diferentes, com pessoas diferentes, para que você entre na perspectiva de outro, para que o outro entre na tua perspectiva, para que você explore mundos que você não conhece ainda, para que você explore possibilidades de aprendizado. Tudo isso faz muito sentido. E eu pergunto, faz sentido para você? Uma pergunta: você já parou para pensar naquilo que você poderia realizar se esse medo simplesmente não existisse dentro de você? Quantas portas você desbravaria? Quantas oportunidades você abraçaria na tua vida? Quantos nãos você já deu para você mesmo por conta desse medo de errar? Você está diante agora de uma possibilidade, de um desafio? Então encare isso para valer e não fique aí esmagado por essa impossibilidade de agir. Na aula que vem nós vamos falar a respeito dos outros obstáculos que você precisa vencer, superar, para traduzir a tua vida em uma vida de relevância e uma vida incrível de sucesso. Grande abraço, até lá!